Bom dia, bom dia. Eh, Bom, eu vou começar hoje diferente das outras colunas, das outras vezes, iniciando com uma definição de um conceito. Vamos trabalhar o conceito de vitimismo. Então, a definição do dicionário do conceito de vitimismo é que é o sentimento de ser vítima, a sensação de quem passa por algum tipo de opressão, maus tratos, arbitrariedade, discriminação, etc. Então, é um conceito bem encapsulado, né? Aí, por extensão, a gente acaba usando também a percepção de quem quer ter sempre esse sentimento, quem se sente sempre dessa forma sobre o que acontece. Então, as pessoas que acham que tudo que acontece, né, com elas que não deu certo ou que não atingiu a expectativa, a coloca na posição de vítima. E de forma pejorativa também é usado bastante hoje, como a tendência da pessoa de se vitimizar, de sempre se colocar nessa posição de vítima, não se responsabilizando pelos seus erros, ou, né, não atribuindo a causas externas as coisas que acontecem com ela por ações ou falta delas próprias. É, então, como é que a gente usa a palavra vitimismo no conceito atual, escapando um pouco da definição original, né? Então, é a relação entre ação e inação e a expectativa de um resultado diferente do óbvio. Então, eu trouxe algum exemplo, né, do que seria vitimismo. Dentro do contexto universitário, que é onde a gente vai tratar, né, o assunto que a gente vai tratar hoje, seria a ideia de não comparecer à aula e por preguiça, simplesmente porque não quis, sem uma razão secundária, e reclamar de não ter sido aprovado. Quer dizer que é vítima, que o professor está perseguindo, que a universidade não o respeita, não trata como deveria. É um caso bem clássico. E aí, considerando o contexto atual e a forma como se usa o vitimismo contra as pessoas que são de fato vítimas, eu também trouxe alguns outros exemplos. Hipotético, obviamente, né, num sentido mais amplo, mas é hipotético. Por exemplo, as pessoas que, né, alguém invadir as sedes dos poderes constituídos na capital do país, destruir patrimônio e depois, quando é condenado, alega que está sendo oprimido. Um exemplo, obviamente, hipotético. Também dentro dessa questão de exemplos hipotéticos, a gente pode citar, né, planejar detalhadamente um golpe de Estado, é, com bastante registros, inclusive audiovisuais, iniciar esse processo de execução, acabar falhando e depois de ser indiciado por ter, né, planejado o golpe de Estado, alegar que está sendo perseguido politicamente. Isso é um caso muito claro, hipotético, de vitimismo. O que não é vitimismo? Então, já que a gente falou o que é, vamos trazer a versão oposta. É ser de fato vítima de algum elemento que seja imprevisível ou evitável. Vamos esclarecer aqui. O que é um elemento imprevisível? É aquele que não, obviamente, né, não se pode prever. A gente pode considerar como elementos imprevisíveis, por exemplo, acidente propriamente dito, aquele que ocorre não por falta de alguma coisa, não porque não se tomou as precauções ou porque não se fez alguma manutenção preventiva, o acidente que acontece de fato, a pessoa lá, tropeça e cai, ou algum, algum contexto, algum conjunto de situações que levam ao acontecimento desse acidente e que não daria para evitar o acontecimento dele. Alguns tipos de doenças, alguns eventos naturais menores. O que são os eventos evitáveis? São aqueles que, sendo previsíveis, não se toma nenhuma, se toma, na verdade, né, se deveria tomar pelo menos alguma ação para que se evitasse ele. Por exemplo, grandes eventos climáticos. A gente tem aí grandes tempestades, grandes terremotos, grandes maremotos. Boa parte desses elementos eles são previsíveis e aí a gente pode tomar ações antes deles acontecerem. A gente vê vários casos de furacões e catástrofes que são previstas com razoável antecedência, dá tempo para deslocar as pessoas, né, para um local seguro, dá tempo para tomar alguma ação de proteção. Então, esses são eventos evitáveis, ou pelo menos o dano que ele causa pode ser evitável. É,
Também, né, a gente pode incluir aí grandes problemas econômicos, a gente está vendo várias coisas, já temos historicamente, né, o conhecimento de que se tal atitude for tomada, nós vamos ter este problema econômico no futuro, então este é um evitável. E aí quem sofre com esse evento acaba sendo vítima também. E, obviamente, isso a gente não pode nunca deixar de falar, todo tipo de opressão. E aí dentro destes tipos de opressão, nós vamos citar a opressão causada pela insegurança total que vivem as mulheres dentro da UFSC hoje. A denúncia que eu estou fazendo hoje, ela surgiu essa semana baseada na prisão de um suspeito de estupro tentado dentro da UFSC. Até a operação chamou um pouco a atenção porque envolveu núcleos da UFSC, envolveu a parte de segurança da UFSC, envolveu funcionários do Tribunal de Justiça que trabalham ali, porque tem um fórum dentro da cidade universitária. Então, foi uma ação conjunta, o que é bem incomum até dentro da situação. Então, o cidadão que foi preso, que foi detido, suspeito, ele já faz semanas que está perseguindo a moça que foi vítima. Então, não foi um caso isolado, não que isso torne melhor a situação, mas não foi o primeiro encontro dos dois, não foi algo que aconteceu por acaso. Já é uma construção de uma situação, né, de várias semanas se desenrolando. E a vítima, né, já tentou tomar alguma ação, já tentou fazer denúncia e não foi ouvida, ou pelo menos não foi levada a sério, que culminou nesse fato. Então, o que eu quero ressaltar aqui é isso. Essas situações, embora elas pareçam pontuais, elas são um conjunto já de situações prévias que foram ignoradas e acabaram determinando esse ápice, né, que exige esse tipo de ação mais repressiva e não uma ação preventiva. Eu sempre defendi aqui, né, a segurança ela tem que ser primariamente preventiva. E aí, então, por causa dessas situações que são recorrentes, existe um grupo de mulheres da UFSC, de alunas, que reúne hoje em torno de 1.000 mulheres, também não é uma coisa pequena, já existia antes, já existia há alguns anos. E aí, esse grupo ele faz o acolhimento e compartilhamento de casos, tá? Razoável, né? Troca de informação sobre prevenção e ações possíveis quando algum dos casos se desenrola, orientação sobre as ações também, né, quando os casos acontecem. E aí as coisas que chamam atenção dentro do processo. Não existe proteção para as mulheres dentro do campus universitário. Não existe. Não existe nenhuma política funcional voltada para isso. Não existe nenhum mecanismo de defesa pensando na segurança física das pessoas que estudam lá. Então, dentro desses grupos, eles criaram uma forma de combinar saídas em grupo. Então, para que ninguém saia sozinho do seu centro até o ponto de ônibus, até a residência universitária, ou de um centro para o outro, porque as aulas não são sempre no mesmo local, eles combinam grupos de saída para sair sempre juntos. Então, o nível de insegurança está tão alto que as pessoas têm medo de estar sozinhas, ou de estar em duplo, inclusive. Né? Estão saindo em grupos grandes justamente para diminuir a probabilidade de acontecer alguma coisa como essa que aconteceu essa semana. E aí também está se gerando dentro do grupo aulas de autodefesa. Então chegamos ao ponto de precisarmos educar as nossas mulheres para conseguir reagir, conseguir se defender dentro de uma situação que poderia ser evitada. Então, ao invés de ensinar os homens a não agredir, não assediar e não ser violento, a gente ensina as mulheres a reagir a isso. Né? É uma relação de causa e efeito muito deturpada. E aí, dentro desse grupo, por causa dessa situação da prisão do suspeito, foi organizada uma manifestação que vai ocorrer hoje, né, a partir da 1h na frente do RU e depois a 1h30 na frente da reitoria da UFSC, justamente fazendo pedidos de mais segurança, já pedindo as ações diretas. Esse grupo também coletou uma série de depoimentos
das mulheres que participam, de situações que elas passaram. Eu li os depoimentos de se sentir completamente impotente em relação ao que está acontecendo. Não tem muito que pode ser feito por nós mesmas, além de fazer as manifestações, mas nós precisamos que alguma ação seja tomada. Não só para dar esse respaldo para nós de que alguma coisa está sendo feita, mas também para que mostre para as pessoas que não é um local onde está tudo liberado e que existe que esse tipo de ação de assédio, de machismo, seja tolerado, de repente até estimulado. Então, desse depoimento eu separei um específico que eu editei para diminuir a possibilidade de identificar quem é a moça, mas só para entender o nível e a gravidade do que está acontecendo. Um parágrafo bem curtinho. Abre aspas, né? Fui esfaqueada dentro da moradia estudantil, por causa de uma briga por um quarto. O cara não era estudante da UFSC, mas diante da justiça eles inventaram que ele estava lá para fazer o vestibular. A moradia estudantil é um exemplo de como não estamos seguras dentro do espaço universitário. O portão sempre dá problema e fica aberto em alguma época do ano. Muitas pessoas que não são estudantes frequentam e dormem lá. Foi uma tentativa de feminicídio contra mim e mais 3 meninas. O cara saiu caminhando a pé da moradia após nos esfaquear. Até hoje não foi condenado, apesar de já fazerem vários anos. Então, para entender a escala toda. Então, o local é ruim, o local não oferece segurança, alguém entrou no local, alguém cometeu uma tentativa de homicídio, na verdade, 4 tentativas de homicídio, e não aconteceu nada. Quer dizer, não se melhorou a estrutura da moradia estudantil, o cara não foi preso. Tipo, é um completo. É uma sequência muito grande de coisas deixadas de lado. É importante entender que esse não é um relato isolado, são vários relatos nesse sentido, que aí vão desde o básico de assédio verbal, de chamar de gostosa, de chamar disso, de insistir, né, depois da negativa, até puxão de cabelo, puxar pelo braço, que são, né, ações mais físicas, mas igualmente configurando assédio. Até chegar aos estupros, né? Se botar estupro UFSC na busca do seu buscador preferido, vão aparecer vários casos e não são o mesmo caso sendo noticiado várias vezes, são vários casos diferentes. Em 2013 nós tivemos 4 casos de estupro na universidade. É bastante para um local tão pequeno, sem ser tomada nenhuma atitude específica com relação a isso, para evitar, para prevenir que esse crime aconteça. E aí, das ações que se pede dentro da manifestação né, e que eu também recomendo que seja feito, o primeiro ponto é a melhoria geral de segurança do ambiente. A UFSC parece uma cidade fantasma. Então, tem muitos prédios abandonados, né, como se tivesse tirado tudo de dentro e ficasse assim. Esses prédios abandonados acabam sendo ocupados não só por pessoas em situação de rua, mas também por pessoas mal intencionadas que podem se esconder e se abrigar ali. E aí, a estrutura física da UFSC também é complexa. Ela não tem corredores abertos, ela tem muita parte onde as pessoas podem se esconder ou se ocultar. Além de ter muito matagal em volta, é um ambiente muito mal cuidado e nunca, né, na visão de quem entende de segurança pública, foi pensado em adaptar aquilo para que haja mais segurança, pensando, né, precisa de visibilidade, precisa de iluminação, precisa de facilidade de deslocamento. Então, para ir de um centro para o outro, a gente tem que passar por corredor escuro, não tem outro jeito de chegar de um centro para o outro. E não é só um corredor escuro, é um corredor escuro com um monte de coluna, onde as pessoas podem se esconder atrás dessas colunas e fazer o que quiserem. Já aconteceram várias vezes, assaltos são comuns na UFSC, roubos, né, são comuns na UFSC, justamente usando essas estruturas. Então, a gente pede iluminação, essa redução do matagal. A UFSC à noite parece um cenário de filme de terror, ela é escura e cheio como não tem segurança, não tem iluminação, é muito fácil de se esconder ali, sair correndo e ninguém vê nada do que aconteceu. Então ela é muito insegura e propícia para ser insegura. E aí a derrubada ou ocupação das instalações abandonadas, então para que não fique nenhuma sala vazia, nenhum espaço físico disponível para que se esconda ali dentro.
E aí, separado também, a ampliação do sistema de monitoramento, que cobre muito pouco da UFSC, e também o aumento da segurança privada. Não que a gente acredite que a segurança privada em si vai fazer, vai prestar esse serviço de segurança de pessoa também, já que a gente sabe que a função dela é segurança patrimonial. Mas a simples presença de um guarda uniformizado já inibe esse tipo de ação. E até porque, como pessoa que ele também vai ser, atuar no caso de alguma agressão acontecendo na frente dele, também vai ser um ponto a agregar à questão da segurança. Então, concluindo, a UFSC é, e sabidamente, né, vários estudos comprovam isso, a melhor faculdade pública de Santa Catarina. Talvez até a melhor faculdade em geral de Santa Catarina. A quinta melhor faculdade federal do país. Então, ela não é uma universidade pequena e nem uma universidade desconhecida. Ninguém discute a qualidade da produção de conhecimento que a UFSC tem, nem a qualidade do ensino que ela tem. Os melhores profissionais do país nas respectivas áreas, né, são formados ali. Mas essa produção e esse ensino tem sido feito em detrimento dessa necessidade básica dos estudantes. As pessoas têm medo, as pessoas estão sendo machucadas, as pessoas estão desenvolvendo transtorno. A gente tem vários relatos nessa lista de pessoas que abandonaram os cursos, trancaram a faculdade, porque elas não têm mais condição psicológica de estar lá. E não é porque a aula é ruim, ou porque o professor é ruim, é porque não tem condição de segurança mesmo. Quem faz aula à noite mesmo, não, eu não consigo imaginar como é estar à noite sendo uma mulher sozinha, né, num ambiente altamente predatório e intimidatório. Então é uma coisa muito ruim. Uma universidade se compõe primeiramente por pessoas. A estrutura física ela é uma questão secundária. Então as pessoas, a segurança das pessoas, essa permanência das pessoas nesses ambientes devia ser a prioridade da administração. E hoje a gente está vendo que não está sendo, porque, na verdade, esse abandono e essa falta de ação, falta de qualquer campanha, falta de... Quando há uma denúncia, a denúncia é só feita, não tem nenhuma reação. Então, mesmo que seja contra pessoas de fora da UFSC ou contra pessoas que façam parte da UFSC, alunos, professores, funcionários, nada é feito. Então a gente precisa que essa situação seja encarada a prioridade que tem e com a seriedade necessária e que ações sejam tomadas e que alguma coisa seja feita, que alguma resposta apareça, porque do jeito que está, não dá. Muito obrigada. Tenha um ótimo final de semana.